Eu tô emocionalmente muito instável. A gente conseguir se regular emocionalmente. O brasileiro é, estatisticamente falando, a população mais ansiosa do mundo hoje. A gente deixa de ser funcional quando as nossas emoções nos paralisam. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Na verdade, o Pode Você, ele é um projeto antigo que finalmente saiu do papel e está real aqui, que tem como objetivo trazer um pouco de educação, eu diria, sobre a saúde mental, educação sobre recursos psicológicos, né, de terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu trabalho, e que tem as melhores evidências científicas para tratar não só transtornos psicológicos, mas comportamentos desadaptados, emoções desreguladas. Então, o podcast tem esse lugar da gente trazer ferramentas, trazer conhecimento científico, mas de maneira descomplicada, de maneira simples, para que tanto outros psicólogos possam ter novos recursos, uma fala diferente daquela que ele talvez esteja, né, usualmente colocando em prática, mas também para você que é leigo e que se interessa pelo tema e que quer pensar um pouco mais em você de uma maneira mais estruturada, com base científica, mas ao mesmo tempo simples. E eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar com a psicologia do mundo real. Então, o Pode Você tem esse lugar de trazer a psicologia do mundo real, daquilo que realmente funciona e, ao mesmo tempo, sem criar uma expectativa de algo que no mundo real não acontece. Então, acho que é isso. É trazer ciência, mas com humanidade compartilhada, com as dificuldades que temos e poder ajudar a trazer mais bem-estar, qualidade de vida para todos nós. Se isso faz sentido para você, fica por aqui. Encaminha para as pessoas que você acha que possam se beneficiar. Eu falo que eu gosto muito de ajudar pessoas, porque se eu ajudo pessoas, elas também me ajudam. A gente está cercado de pessoas que conseguem ter uma saúde mental melhor, conseguem se comportar de maneira mais adequada. É maravilhoso, né? É maravilhoso quando a gente está próximo de pessoas que estão bem consigo próprias. Então, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que possam se beneficiar com esse conteúdo e não deixem de colocar os comentários de vocês, porque é para ser um bate-papo, então eu estou aqui falando, mas eu quero te ouvir, para que no próximo eu possa trazer até temas que você sugeriu, colocações que você pensou e vamos junto nessa. Acho que é importante a gente começar, quando a gente pensa em saúde mental, a gente vai falar muito de como está a nossa mente, né? Então, como a gente funciona. E uma das coisas mais importantes é entender que nós só somos seres humanos que sentimos, né? Que pensamos. E nos comportamos a partir disso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que se os meus comportamentos não estão adequados com aquilo que eu quero para a minha vida, então, se eu não estou funcionando, né, se eu não estou agindo de uma maneira que eu deito na minha cama e falo, hoje o meu dia estava alinhado com aquilo que faz sentido para mim, sabe? Então, hoje os meus comportamentos estiveram alinhados com aquilo que para mim realmente importa. Eu estou emocionalmente muito instável. Eu quero evitar as emoções. Eu estou evitando comportamentos, evitando pessoas, evitando situações. A evitação, ela pode ser útil por muito pouco tempo, eu diria. Então, o ideal é que a gente esteja agindo, tendo ações diárias que estejam relacionadas com aquilo que é saudável para a gente, que a gente deseja. E aí, pensando na vida adulta, né? Vamos começar falando dos adultos. Um adulto saudável é um adulto que consegue ter uma independência financeira, uma independência, né, de vida. Então, ele consegue funcionar bem no mundo. Eu estou funcionando bem? E o que é funcionar bem? É sempre muito subjetivo. Isso, essa é a diferença, né? Como é que eu consigo entender? E no mundo de rede social, onde a gente olha muito para o outro, o funcionar bem para um pode não ser o funcionar bem para o outro, mas pode parecer que é. Então, a gente começa a criar aí, a gente vai abrindo portas, né? E eu quero voltar, então, para a gente não fechar uma outra porta. Então, eu acho que a saúde mental é isso, é a gente conseguir estar bem com a gente conseguir estar funcionando bem no mundo, a gente conseguir se regular emocionalmente. Eu vejo muitas pessoas com
medo de sentir, sabe? Eu não quero me sentir triste, eu quero eliminar a ansiedade da minha vida, eu quero eliminar a tristeza, a angústia. E é importante a gente entender, e eu quero deixar isso bem claro, que as emoções são úteis. As emoções têm uma função na nossa vida. As emoções, no geral, nos informam de algo. Então, a gente poder entender o que a gente está sentindo, conseguir regular essa emoção para a situação. Então, tem uma série de coisas que a gente pode falar aqui, que a gente pode bater papo e conversar. A gente vai ter muitos episódios. É isso, porque dá margem para muitos assuntos, né? Mas eu acho que é importante a gente entender isso, assim. Pensando na ansiedade, né? Que é um dos temas que eu gosto muito de falar, e a gente sabe que o brasileiro estatisticamente falando, a população mais ansiosa do mundo hoje. Então, a ansiedade é algo que as pessoas querem evitar e bloqueia muitas pessoas mesmo, né? Faz as pessoas, às vezes, pararem de trabalhar, deixarem de fazer coisas que para elas são importantes. E aí a gente escuta, eu quero me livrar da ansiedade, eu quero parar de sentir ansiedade. Então, só para entender, assim, numa situação mais específica, né? Vamos falar dessa emoção e da importância da gente entender isso. A ansiedade, por exemplo, ela é uma emoção que ela tem uma função muito bacana na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente está ansioso, a gente precisa identificar o que está me gerando ansiedade. O que está me gerando ansiedade é uma entrevista de emprego. E por que eu estou ansioso quando eu penso nessa entrevista de emprego? Então, a ansiedade é sempre uma projeção de futuro, né? Então, eu olho para o futuro e eu me sinto ansioso. No geral, a ansiedade faz com que a gente pense assim, vai acontecer algo no futuro, que eu vejo como uma possível ameaça. Então, essa entrevista de emprego pode ser uma ameaça. Quando eu penso que eu não estou preparado para lidar com ela. Então, eu não estou preparado. Aquilo parece ameaçador. E isso me gera ansiedade. Então, a gente pode pensar isso para uma entrevista de emprego, a gente pode pensar isso para uma mudança física até de lugar, a gente pode pensar isso para um primeiro encontro, né? Para uma série de coisas. Então, para uma apresentação de escola, então, se eu sinto que eu não estou preparado, que aquela apresentação, aquela entrevista pode ser uma ameaça e eu não estou pronto, eu fico ansioso. E qual é o objetivo da ansiedade? Que a gente tenha tempo de se preparar. Então, na teoria, é isso. Então, eu não estou pronto e eu preciso me preparar. O que acontece é que o ser humano, a mente do ser humano pensa muito. E as emoções vêm muito das nossas interpretações. Então, se eu penso que eu não estou pronto, eu preciso buscar evidências. E o ser humano, muitas vezes, olha e fala, eu não estou pronto, ele não busca evidências. Será que eu não estou pronto mesmo? Ele já coloca isso como uma verdade. E aí, se eu não estou pronta e aquilo é uma ameaça, o que eu quero fazer? Evitar. Porque eu não quero lidar com a frustração, eu não quero lidar com o fracasso, então ele começa a evitar. E aí ele vai evitando as situações. E aí cada um pode pensar que o que eu evito, o que eu me sinto ansioso, né? Então a pessoa vai evitando. E aí quando ela evita, ela confirma que ela não consegue, porque ela não fez. Porque ela não se sentiu pronta. Não se sentiu pronta e não fez. Então a ansiedade, na verdade, é se eu penso, eu estou ansiosa porque... Então, eu estou ansiosa porque eu quero passar bem as informações aqui para qualquer pessoa. Eu quero conseguir que qualquer pessoa entenda o que eu estou falando. Se eu penso, mas se a pessoa não entendeu o que eu estou falando, essa pessoa pode falar mal de mim, pode não gostar de mim, então eu coloco ela como uma ameaça. E eu penso que eu não sou capaz de passar clareza, e isso vai me gerar uma ansiedade que talvez me bloqueie. Agora, se eu penso, não, como é que eu posso fazer para me sentir preparada para isso? Ou será que eu tenho preparo sim? Eu estou só neste momento distorcendo um pouco, fazendo uma leitura distorcida da situação. Porque um ponto muito importante é o ser humano tende a acreditar que o pensamento dele é a situação. É a realidade. É a realidade. Então, vamos pensar eu atendo muito adolescente, né, muito jovem, e eles vão fazer prova, né? Então, eles falam assim, a prova de matemática é terrível. A prova de matemática é terrível, eu não tenho... Então, ele coloca a prova como algo perigoso. E, na verdade, não é a prova de matemática que é perigosa. Ele se sente... É o que ele pensa sobre a prova, né? Então, eu falo, se eu penso que essa prova de matemática é a oportunidade de eu mostrar para o professor que eu sou muito boa e me tornar uma monitora, eu vou animada para essa prova, porque eu quero ir bem, eu quero que chegue logo, eu quero virar monitora da disciplina, então eu me empolgo. Agora, e aí eu vou agir de uma determinada forma. Agora, se eu penso que essa prova
Meu ano repetido, né? Porque eu não vou passar de ano, porque eu sei que eu vou tirar nota baixa, eu não vou conseguir. Eu não quero fazer É o essa prova. castigo que a minha mãe vai me dar. É isso, né? É eu deixar... Então, assim, a prova de matemática é o sinônimo de que eu sou burro, de que eu sou incompetente, de que eu não consigo a mesma coisa que os outros. É terrível. Então, mas não é a prova, é o que eu penso sobre isso. Então, eu acho que isso é básico, tá? Então, assim, nas situações, a nossa interpretação é que geram as emoções e os comportamentos. E as pessoas, na grande maioria das vezes, acreditam que as situações falam por si. Isso. E você falou uma coisa importante que, né, eu como leiga, então, do que é ser funcional, né? E você pontuou algumas coisas, por exemplo, uma grande mudança ou uma entrevista de emprego, que são realmente coisas importantes que podem mudar ali. E aí a gente coloca um peso para isso e a sensação que eu tenho assim, é normal se sentir ansioso diante de uma novidade, de uma coisa grande. Sim. Quando acontece, que eu acho que é a grande questão, é assim, quando a pessoa realmente fica ansiosa em relação a tudo, a essa ida para o trabalho, aquela reunião de trabalho, que é uma reunião casual, que vai ter o tempo todo, ou aquele, né? Como é que a gente consegue identificar, que eu acho que a grande questão, assim, é você identificar para conseguir pontuar. Como é que a gente consegue olhar para isso e criar ferramentas, tipo, cara, eu estou me sentindo ansioso com a vida, com o meu cotidiano, com o acordar e o dormir, porque pode acontecer uma coisa com meu filho, como é que a gente deixa de ser funcional? Então, vamos lá. A gente deixa de ser funcional quando as nossas emoções nos paralisam. E aí pode ser uma ansiedade, ou pode ser uma tristeza, pode ser uma angústia, mas quando a emoção paralisa a gente, ou quando a emoção faz a gente agir de maneira, assim, uma super reação, sabe? Certo. Então, diferente do que eu teria... porque assim, existem pessoas que na ansiedade elas vão evitar, né? Então elas vão começar, a gente fala que vão fugir da situação. Então, se eu vejo que a situação... Se eu interpreto uma situação como perigosa, muitas pessoas fogem, evitam. Mas tem aquelas que vão para cima com tudo. E muitas vezes, assim, o que eu falo que vão para cima com tudo? É aquela que cria confusão. Que, tá sempre reativa. Tá sempre reativa. E aí, assim, o importante é pensar que em alguns momentos evitar é bom, em alguns momentos ser reativo é bom. Mas a questão é que, na grande maioria do tempo, o ideal é achar um equilíbrio. Então, a ideia é a gente precisa buscar um equilíbrio. Então, eu deixo de ser funcional quando a minha vida passa a estar mais nos extremos, entende? Ou eu estou evitando muito, ou eu estou reagindo muito over, assim, muito exagerado. Então, eu estou muito nos extremos e menos no equilíbrio, sabe? Que eu coloquei para ser um equilíbrio. Porque eu coloquei... Que é o quê? Eu consegui funcionar bem nas situações. Então, assim, a novidade, ela gera uma ansiedade. Por quê? A novidade é algo que a gente, no geral, nunca fez. É novo pra gente. E lembra que eu falei que a ansiedade, ela tem esse lugar de... Vai acontecer alguma coisa que eu não sei se eu estou preparado, eu não me sinto preparado. E se é novo, talvez você não esteja mesmo. E o que você precisa é se preparar. Só que uma pessoa mais funcional, ela entende que ela é capaz de se preparar, entende? Então, eu estou gravando um primeiro podcast. Vamos falar de mim aqui para as pessoas entenderem, né? Para contextualizar. Então eu estou gravando o primeiro... É novidade. É claro que eu vou ter uma ansiedade. Só que se eu penso que, ok, é novo, é natural que eu fique um pouco ansiosa, mas eu sei que eu sou capaz de lidar, eu sei o que me move a estar aqui, então eu quero ajudar as pessoas, eu sei que eu sou boa nisso, então eu acredito nos meus recursos internos para lidar com essa novidade. Por mais que eu vá ansiosa, eu não deixo de ir e eu não deixo de fazer de maneira a cumprir o meu objetivo, entende? Agora, se eu vou com uma ansiedade em que eu acho que eu não dou conta, que eu não estou preparado... Eu já projeto aquela realidade que não vai dar certo. Catastrófica, então o ansioso catastrofiza muito. Então, o que é catastrofizar? É olhar no futuro, vai dar ruim. E aí eu não vou saber lidar. E aí eu fico mais ansioso, aí entra uma ansiedade ruim, aí deixa de ser saudável. Isso, porque uma coisa que você falou bem no início também, que faz muito sentido, é que a gente quer tirar os mínimos sentimentos. Sim. Então, assim, às vezes tem uma reunião, uma coisa de trabalho, uma coisa que é normal, aquele sentimentozinho, tipo assim, nossa, será que eu preparei tudo? Será que
esse projeto que eu estou apresentando, que é normal eu apresentar projetos no meu trabalho, será que as pessoas vão gostar? É normal ter isso. Sim. Isso te faz, de repente, revisar o projeto Sim, mais de uma vez, claro. te faz procurar novos recursos. Mas a sensação que eu tenho hoje é que as pessoas não querem sentir. É isso. Ao menor desconforto, elas abandonam, elas agravam, e aí começa a vir, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas questões, por exemplo, essas reações físicas, né, que a pessoa começa a ter insônia, e aí começa a ter taquicardia, tremor, enfim. Para coisas simples, né? E aí, Fernanda, eu sei que é um assunto que você já deve ter falado milhares de vezes, mas como é que a internet e as redes sociais, e na verdade não é nem na minha cabeça, assim, a forma errada que a gente usa essas redes sociais, como é que isso tem impacto? Como é que a gente pode minimizar isso? Realmente pode ser um agravante para alguém que já tem ansiedade, essa dopamina que está sempre buscando ali, ou essa fuga. Eu vejo muita gente, assim, fugindo dos próprios pensamentos nesse conteúdo, né? A sensação é que você não tem pausa para pensar. E aí parece que quando você pensa tudo de uma vez e aquilo fica complicado. Como é que essa rede social funciona ali dentro da tua prática clínica? O que você vê dessa... Então, o que eu vejo é que hoje, assim, primeiro que é um fato, as redes sociais, elas existem, elas estão aí. Tem jeito. E não tem jeito. Então, assim, fugir é muito difícil. Eu vejo que algumas pessoas acabam até deletando as redes sociais, nesse lugar que eu digo dos polos, né? Então, vai para o extremo do evitar completamente. E, no mundo de hoje, isso talvez seja saudável temporariamente. Então, é o que eu digo, eu estou estudando para um vestibular, eu estou estudando para um concurso. Eu ficar um tempo longe do social, porque a rede é social, Sim. longe do social, ok, por um período. Mas quando isso se torna algo o tempo todo, né, não é saudável. Então, nós somos seres sociais, nós somos seres criados para viver em sociedade. E a sociedade hoje inclui as redes sociais. Então, eu quero só desmistificar esse lugar da rede social como um grande vilão. Sim. E aí, como eu disse, né, a situação é a maneira como a gente interpreta. Então, como eu penso a rede social? Eu, individualmente. Aí eu acho que vale essa reflexão para quem está ouvindo, né? Como eu penso a rede social? Como eu uso a minha rede social? Eu estou usando a minha rede social para olhar o mundo do outro, a vida do outro, e colocar e me comparar para que eu fique mal depois, Difícil. entendendo que o mundo do outro é muito melhor do que o meu? O que eu estou fazendo comigo mesma, né? Na hora que eu pego, abro um aplicativo em que eu sei que eu estou escolhendo, porque é uma escolha comportamental que eu vou acessar, né? Quem eu sigo, o que eu acesso, é uma escolha minha. Então, o que me faz, eu acho que várias essas reflexões, o que me faz escolher, seguir, acompanhar a vida de pessoas que não me fazem bem? Fazer uma limpa, né? Então, eu gosto dessa ideia da rede social como um lugar social gostoso, né? Então, de você poder seguir as pessoas que você gosta, saber como está a vida das pessoas que você gosta, porque não dá, hoje, no dia de hoje, a gente não consegue falar com todo mundo o tempo todo, para se distrair um pouco, ou para consumir também. Hoje a gente tem alguns conteúdos perigosos, né? Mas tem conteúdo muito bom na internet também, né? Muito a gente bom. tem muitos profissionais muito bons, trazendo, né, conteúdos de temas diversos, e que são super bacanas. Até eu falei do concurso, do vestibular, tem conteúdo muito bom. Adolescente que quer usar a rede social a favor dele, tem muito conteúdo bom de como fazer uma boa redação, de como ir bem no vestibular. Tem muita coisa legal. É a forma como você usa. É isso, né? é a forma como você usa. E a forma como você usa vai estar relacionado à intenção que você coloca naquilo. Então, eu acho que a rede social, o meu ponto é a gente entrar na rede social com a intenção clara. Então, a minha intenção é consumir isso aqui. É consumir os meus amigos, ou é consumir um conteúdo profissional. Se eu me perco, e pode acontecer, mas na hora que eu tomo consciência que eu me perdi, eu paro. E eu volto para aquilo que eu me propus inicialmente. Uma autoavaliação, né? Pra uma tudo. autoconsciência de que eu estou me perdendo aqui. E se você tem essa autoconsciência, e para ter essa autoconsciência, você precisa ter a intenção inicial. Então, a minha sugestão é, quando você vai entrar na rede social, entra com intenção. Que pode até ser se distrair, sim. Eu tô cansada, eu tive um dia cansativo. Deixa eu ficar aqui 5 minutos me distraindo com alguma besteira, algum humorista na internet. Ok, mas a partir do momento que eu me perco, eu volto.
E aí funciona e bem. É o que a gente vai entrar também nesse tema dessa autocobrança, né? Mas você falou num ponto que para mim faz muito sentido, que é quem a gente segue. Onde você está colocando a sua atenção? Porque a gente fica, né, se perde um pouco nesse, nossa... sei lá, a pessoa está falando sobre saúde mental. Ela tem milhões de seguidores, ela tem... Aí você começa a achar que isso dá autoridade para ela. Sim. Que o fato dela ter muita audiência, dela ter muitos seguidores, ou ela ter muitas pessoas ali que, de alguma forma, validam o que ela está falando, automaticamente o que ela está falando, mas você não sabe nada da vida daquela pessoa. Você não sabe se ela coloca em prática aquilo que ela fala. Você não sabe se da formação dela. E quando a gente está falando de área da saúde, né, seja para psicologia ou para qualquer outra área, eu acho mais sensível ainda você ver currículo. Sim. Tá? Olha, o que essa pessoa faz da vida? Ela de fato tem uma formação, ela atende pacientes, porque a internet virou meio isso, né? Quem consegue dominar ali a plataforma ganha um alcance muito grande, aí você vai ver, a pessoa está falando de saúde mental, que é um tema seríssimo, que é um tema delicadíssimo, a pessoa não tem formação, a pessoa nunca teve experiência clínica, ela só repete e aí vai juntando um monte de informação aleatória. Então, acho que esse é um recado muito importante, que é esteja atento a quem você segue, a quem você dá atenção e onde você coloca a sua atenção. Sim, e ter essa escuta crítica. Eu sei que é muito difícil às vezes, né? E aí está aqui falando da saúde mental, claro que eu tenho esse benefício do conhecimento, né? De poder ver que na rede social tem pessoas, até às vezes com currículo, falando coisas que não são tão... cientificamente comprovadas, é delicado, sabe? Sim. E eu fico pensando que, da mesma maneira que eu, como leiga em outros assuntos, então, por exemplo, quando eu consumo assunto de base, um tema que me interessa, alimentação, né? Então, eu sigo algumas nutricionistas, por exemplo. Sim. Eu, como não conheço o assunto, e eu vejo ali... Para mim, ser uma nutricionista, se eu vejo que ela tem um bom... Eu vou acreditar naquilo. Sim. E aí é interessante que às vezes a gente vê duas nutricionistas que parecem ter currículos excelentes falando coisas diferentes. Sim. Então, como, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Essa atenção é sempre importante, porque é exatamente assim. Eu falei, mas assim, é o filtro básico, né? É o mínimo. Sim. Você filtrar por quem minimamente tem alguma formação. Sim. E aí depois você vai para o vai começando a filtrar mais. Eu acho que é importante nós adultos termos isso, mas eu já converso, eu tenho uma filha de 11 anos, e eu já converso sobre isso com ela. Apesar dela não ter ainda rede social, eu converso com ela sobre esses filtros. Nem tudo que você escuta é uma verdade. Não é porque a pessoa, né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso em relação... Principalmente quando a pessoa está mais vulnerável. Que parece que ela fala aquilo exatamente que a tá pessoa... falando para mim, né? Então, essa coisa de estar falando para mim, então eu tô mais vulnerável. E é interessante porque eu converso muito sobre isso com os meus pacientes, né? Com os meus clientes, e muitas vezes eles dão um print de alguma coisa que eles viram no TikTok ou em alguma rede social e falam, Fernanda, o que você acha disso? E, no geral, são temas que eu digo, isso requer cuidado. Que bom que você está me mostrando. E, no geral, é o quê, Fernanda? Então, assim, o que requer cuidado? Os extremos. Né? Os exageros, Os exageros. Até para a saúde, né? Agora, porque virou moda. É isso. A saúde em primeiro lugar. E aí começa o exagero. Eu não posso comer um certo alimento. Essa restrição alimentar é perigosa. Quantidade de exercício. Ou a coisa de relacionamento amoroso, né? Então, eu tô num relacionamento em que eu não posso aceitar nada do que vá contra, do que vá contra. Né? Um relacionamento é uma troca. Você não vai achar alguém igual a você. Então... ceder em alguns momentos, desde que não te fira, faz parte. E aí fica, então eu não posso ceder, eu tenho que ceder nunca, ou eu tenho que ceder sempre, ou eu tenho que estar numa relação independente. Então, os extremos são sempre perigosos, eu diria. E como é que a gente vai começar a entrar em assuntos um pouco mais específicos, Fernanda, para como a gente falou, né? Para a gente conseguir entender o que essa... Como é que a gente se percebe? Então, assim, a gente fala muito dessa saúde mental da mulher, como a mulher um pilar importante dentro de casa. Não é porque a gente é mulher, não, mas a gente sabe. Se a gente não está bem, a casa toda desorganiza. Sim, com certeza. Então, os filhos acabam, né? A gente tem essa importância, né, dentro de casa. E eu tenho percebido que a gente... Pode ser um recorte, tá? Queria que você me desse uma visão. Que a gente tem começado
a ir para um caminho de mais empatia, assim, entendendo que não vai rolar. Eu acho que a gente chegou num lugar que a gente entendeu que não vai rolar a gente ser a melhor profissional, a melhor mãe, a que tá com o corpo impecável, a que tá sempre arrumada. E esse, assim, um tempo atrás eu parei e fui ver de novo o Sex and the City. Tem horas que me dá vontade de ver umas séries antigas. Aí eu vendo aquelas mulheres com aqueles saltos maravilhosos. Quer dizer, a gente foi... a nossa juventude, né? Tinha ali aquela referência daquela mulher em Nova York com aquelas bolsas de grife, de marca caríssimas. E elas estavam sempre arrumadíssimas. Aqueles saltos, assim, pra andar em Nova York. Gente, que horas isso era ok? E a gente percebeu que não vai rolar. Como é que essa mulher lida com esses pratos, né? Como é que você... Quais seriam as ferramentas para a gente entender o que dá para a gente soltar primeiro? Acho que a gente entendeu que não vai conseguir segurar tudo. E como é que você vê, assim, o que dá para eu soltar agora? Assim, não dá para... Né? O que vale a pena agora eu deixar um pouquinho de lado e depois eu olho para isso? Sim, você está falando isso e, coincidentemente, ontem eu recebi num grupo de mães um videozinho dizendo isso, assim. O videozinho era uma pessoa dizia assim: eu não vou conseguir, os pratos vão cair, tá? Eu tô avisando que os pratos vão cair, eu não vou conseguir manter todos os pratos. Tá, aliás, já caiu um monte aqui, tá cheio de prato no chão. Pisando em cacos. É isso, sabe? Então, era essa. Então, assim, eu acho que hoje as mulheres estão mais nesse lugar de entender que os pratos vão cair. E é muito interessante pensar, assim, eu acho que vale essa reflexão, sabe, Ingrid? Eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta. A ideia aqui é que a gente possa pensar juntos e discordar também, né? Tá tudo certo. Eu vejo que muito mais essa cobrança dos pratos todos em pé são da própria mulher. 100%. No geral, o homem não se importa que tenha louça na pia, ou de comer a comida do dia anterior, ou de não ter brócolis no almoço das crianças todos os dias. Impecável para a escola, com cabelo penteadíssimo. Isso, né? Então, no geral, essa é uma autocobrança muito da mulher mesmo. A gente se cobra demais, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Porque a gente fala, né? A sociedade cobra. Vamos lembrar disso. É a maneira como a gente interpreta. Então, eu me sinto cobrada porque eu penso que as pessoas estão me cobrando, e na hora que eu penso que as pessoas estão me cobrando, como eu lido com isso? Né? Então, como eu, Fernanda, vou lidar com a minha sensação de cobrança? Faz né? muita diferença. Assim, o que eu vejo também em relação a essa cobrança? Comentários vão aparecer. Se a ferida tiver aberta. Como é que a ferida está aberta, né? Exato. Esse é um ponto. A ferida, então, essa é uma pergunta, é um ponto importante. Bate na gente quando, no geral, e aí eu vou tocar num ponto delicado aqui, mas reflitam antes de se posicionar, quem está me ouvindo. No geral, bate na gente quando em algum lugar a gente acredita naquilo. 100%. Né? Então, assim, se alguém critica a minha maternidade e eu me vejo como uma boa mãe, é mais provável que eu olhe aquilo e fale, fulano sabe nada, é isso. Ou fulano tá achando que, cara, a minha maternidade é minha e tá tudo certo. Agora, se a pessoa me critica, por exemplo, num lugar de insegurança minha, né? Então, vamos lá. A Fernanda falou uma besteira em relação à política do Brasil. Eu falei, meu Deus, eu não devia ter falado isso realmente, porque eu não me sinto segura para falar da política do Brasil, entende? Sim. Então, é um lugar meu de insegurança. De caramba, eu tô falando besteira, não devia ter falado, devia ter ficado quieta. É porque eu acredito que eu possa estar falando besteira nesse tema. Então, bate em mim como uma verdade. Então, no geral, bate mal. Acho que esse é um ponto. Quando é que bate mal em mim? Quando, de alguma forma, isso tem um lugar de... Eu acredito um pouco naquilo, né? Eu acredito muito naquilo. Não, e o outro, quase assim, o outro descobriu, sabe? Caramba, descobriram. É quase esse lugar, né? Então, eu não consegui esconder o suficiente, o outro descobriu. E é isso, no geral, bate mal, né? E eu lembro, você falou de um ponto que eu lembrei de uma história, assim, que para mim marcou bem, né? Eu parei de trabalhar na época que eu fui ter as crianças. E hoje eu vendo, olhando para trás, nossa, que maravilha, como foi bom. Mas bateu num lugar ruim, né?
Porque, nossa, escutava o tempo todo, mas você vai depender do seu marido? Mas como é que vai ser essa dependência? E eu olhando, gente, tô com 3 crianças pequenas, como alguém pode pensar? E aí eu lembro que uma vez, na primeira vez que eu fui sair, minha filha mais velha, né, eu tive os gêmeos, e a primeira vez que eu fui sair sozinha com ela, que eu fui pro shopping. Então, eu idealizei aquele momento, eu indo com ela no shopping para dar atenção. Ela tinha 2 anos. E eu idealizei aquele momento, mãe e filha, que era a primeira vez que nós estávamos saindo. E ela deu um ataque. Ela tinha 2 anos e pouquinho. E ela fez uma birra absurda. E em algum momento eu perdi a paciência, eu devo ter sido grosseira. E uma senhora chegou pra mim e a senhora me repreendeu. Tipo, não faça isso. Gente, aquilo me bateu num lugar tão doído, porque eu já tava me sentindo devendo, porque uma coisa que foi muito engraçada. Então aí você se sentiu devendo. Eu já tava devendo. Ela é isso, no geral é isso. Eu tinha gêmeos e aquela criança, né? As pessoas chegavam pra mim, nossa, ela deve estar sofrendo muito. Gente, que horas ter irmão é ruim, né? Né? Tudo é uma cobrança, tudo é uma cobrança. E a gente entender onde dói e se tá doendo, como é que eu lido com isso? Por que bateu tão ruim? Eu acho que esse é um olhar, é um olhar importante. Hoje em dia eu olho para aquela senhora e disse, olha, meu Deus, se fosse hoje, eu tinha falado tanta coisa. Sabe o que eu estou passando? Sim, é isso, isso. Então, quando você perguntou assim para mim, Fernanda, como saber quais pratinhos deixar cair? Então, para mim, a gente tem que pensar naquilo que é valoroso pra gente. Então, é subjetivo e eu acho que vale aqui. Individual, a ideia aqui é que a gente possa tá ouvindo e tá refletindo sobre nós mesmos, né? Eu acho que essa é a minha intenção um pouco. Então, o que é valoroso para mim a ponto de, nesse momento, eu querer manter em pé. Certo. Porque, assim, os valores, quando a gente pensa em valores, tem coisas que podem ser valorosas, mas que nesse momento não dá, né? Então, o que são valores, Fernando? A gente costuma dizer que valores, eles são socialmente construídos. Por exemplo, família é um valor, independência é um valor, trabalho, né? Independência financeira, amizade, relacionamento amoroso, religiosidade, senso de comunidade. Existem diversos valores, né? Generosidade, existem diversos valores. Mas a gente escolhe os que a gente quer pra gente. A gente escolhe também entender que alguns são muito bonitos, mas não cabe na nossa vida naquele momento. Isso muda de tempos em tempos. Neste momento eu vou abrir mão disso. Então, você pensa as amizades, por exemplo, no geral, na adolescência, ela ganha um espaço muito grande de valor, né? Então, a criança tem... Criança, se você for ver, assim, ela vai dizer, em primeiro lugar, minha família, no geral, né? No geral, ela vai dizer, em primeiro lugar, minha família. Ela vai crescendo, vai dizendo, não, agora, meus amigos. E é natural, porque ela tá colocando... Ela precisa colocar mais energia... E aí, quando a gente chega na vida adulta, que a gente já passou pela família, já passou pelo valor de amizade, já tá construindo, muitas vezes no início da vida adulta, construindo a independência financeira, o trabalho, né? Se consolidando profissionalmente. Então, isso vira um valor que a gente coloca mais energia. E aí, eu acho que essa mulher 40 mais, que a gente estava falando aqui também, ela tá num lugar em que ela já passou pelo trabalho ou escolheu não passar e tudo bem. Ela já passou pela maternidade ou escolheu não passar e tudo bem. Já passou pela família, entende? E aí ela vai ter que manter ali o que faz sentido. E aí ela fala, mas muitas coisas já fizeram sentido e agora eu não consigo dar conta, né? E entender isso, né? O que fez sentido naquele momento já não faz mais tanto. Como é que eu vou... E eu desapegar daquilo é uma coisa, porque fez tanto sentido para mim naquele momento e agora... Eu olho pra trás, porque tem um momento que você vai colocar mais energia na carreira, né? E é natural. Tem um momento que você vai colocar mais energia nos amigos, ou para quem tem como valor o casamento, né? Vai ter um momento que você vai colocar mais energia nessa coisa da escolha do parceiro, né? Então, escolher bem o parceiro Tomara, né? E aí você vai ter esses momentos e vai ter um momento que você vai falar, não, isso aqui agora eu consigo manter de uma outra forma. Então, essa escolha de quais pratinhos deixar cair está muito relacionada aos valores que eu quero priorizar agora, está muito relacionada ao meu nível de exigência em relação às ações que eu quero ter, né? Então, a maternidade, para mim, é indiscutível, né? Então, como um grande valor. Mas qual é o meu nível de
exigência em relação às minhas ações voltadas para esse valor maternidade, né? Então, eu só me considero uma boa mãe se o prato do meu filho tem 5 cores, né? Eu só me considero uma boa mãe se eu consigo levar e buscar eles na escola todos os dias. Então, o dia que eu não consigo, eu me vejo fracassando. Então, é como eu penso. E a minha régua, né? É a minha régua, é o meu sarrafo, né? Então, e muitas vezes a gente se cobra muito e se frustra muito. E aí, o que acontece? Entra num círculo negativo, porque eu tô me sentindo uma mãe ruim e eu não quero isso, então eu vou tentar suprir o que eu considero compensar. bom. E aí, só que o meu sarrafo é alto, eu não consigo chegar, aí eu caio. Tô sempre em frustração. Aí eu tô sempre caindo, aí eu deito na minha cama à noite mal, aí eu durmo mal. Aí eu acordo mal, aí eu fico irritada, porque o sono é um regulador do humor natural. E aí, você começa o dia, esse regulador do sono acontece muito, né? Você começa o dia, ai, filho, maravilha, dá com 10 horas da manhã, você já tá É isso, porque assim, o sono, ele é um estabilizador do humor natural. Então, assim, eu sou uma lutadora, não esqueci a palavra agora. Um entusiasta. Entusiasta do sono. Agora, eu vou falar isso aqui, tem uma mulher amamentando me ouvindo, ou com um filho pequeno que vai toda noite na cama dela, fala, Fernanda, tá bom então, né? E eu, Neste né? momento. Então, e aí o que eu Tendo vou... seus momentos, e né? aí Porque também não justifica você, a criança já é óbvio. grande, você 11, 10 horas da noite... Meia-noite tá lá no celular e óbvio, negligenciando. É isso. Então, assim, essa coisa do sono, assim, eu falo que a psicologia no meu consultório, eu quero que a psicologia, né, que eu dou aula e tudo, né, como professora, supervisora. Então, eu falo que é a psicologia da vida real. Sim. O que é a psicologia da vida real? Uma mulher que está amamentando, uma mulher que tem filho pequeno, ela não vai dormir a noite toda, ela vai acordar. Ela vai acordar mais irritada. Ela vai estar com o humor dela mais à flor da pele ali. É natural. É uma fase difícil, é uma fase, né? Então, eu acho que a gente também tem que entender em que fase a gente tá da vida para escolher que pratinhos a gente vai deixar cair e que pratinhos a gente vai conseguir manter, entende? Eu lembro que falou da amamentação dessa fase. Eu não tenho memória do meu primeiro ano do gênero. Eu deletei. Mas isso é interessante, porque a nossa memória faz isso mesmo. 100%. Quando a gente tem uma fase muito difícil, é como se a gente, para não ficar naquele sofrimento, a gente dá uma apagada. E eu fico brincando, né? Uma amnésia materna, porque para você ter o próximo... Sim, você precisa esquecer de algumas coisas, sim. Alguns detalhes. E aí, entrando nesse tema, já era um tópico, Fernanda, que eu já tinha separado para a gente conversar, que é exatamente essa... Em alguma, eu tenho essa sensação, tá? Me corrija se eu estiver errado, que em algum momento a ciência separou muito o corpo físico do corpo mental, da saúde mental, né? A saúde física dessa saúde mental. Então, você tinha alguma questão mental aí, psicólogo, psiquiatra, medicação e tal, e eu não tinha essa sensação que a pessoa falava de sono, que a pessoa falava de alimentação, atividade física. Então, hoje, por exemplo... Relações sociais, situações estressoras. Exatamente. Então, como é que você orienta, por exemplo? Sei que você tem muitas alunas, que você forma novos psicólogos, novas psicólogas. Como é que você orienta isso para que elas consigam estar atentas? Porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Você está formando uma nova legião de profissionais no Brasil, mudando alguns paradigmas, né? Você fala muito de sair de ser a importância da teoria, mas uma teoria aplicada à prática. Como é que você ensina para os teus alunos, para essas pessoas que você está, essa legião de novos psicólogos que você está formando, para ter esse olhar atento do tipo, gente, será que isso aqui é realmente uma questão mental ou uma questão física que está desregulada? Orgânica, hormonal. Isso. Então, a gente precisa entender o momento daquele paciente, né? O momento de vida mesmo, idade às vezes até, né? Então, você atende uma criança, você atende um adolescente no início da adolescência, né? Em que os hormônios estão muito alterados. Você atende uma mulher que está na fase de procriar, de querer, né, engravidar, e está naquela... Você atende uma mulher que está na fase de entrando numa perimenopausa ou já num climatério. Então, assim, até os homens também têm as suas fases. Sim. Então, a gente entender a fase da pessoa na vida dela. Muitas vezes, eu gosto muito dessa coisa do fazer um exame... Eu só trabalho assim, eu sempre quero que os meus pacientes tenham um clínico.
Né? Então, o paciente chega, por exemplo, no meu consultório dizendo, Fernanda, voltando para a história da ansiedade, eu estou muito ansioso, o meu médico mandou eu vir aqui, eu tenho taquicardia, o meu coração acelera. Ele pode trazer vários sintomas físicos da ansiedade, né? Coração acelerado, tremor, palpitação, rosto quente. Isso, a gente sabe que esses são sintomas de um ataque de ansiedade, né? Um ataque de pânico. Eu não vou afirmar para ele que isso é um ataque de pânico antes dele ir num cardiologista e fazer todos os exames. Totalmente. Entende? Então, eu falo, olha, primeiro você vai fazer um check-up. Você vai ver se está tudo ok. Você vai ver essa questão hormonal, porque os hormônios estarem alterados altera muita coisa no nosso comportamento final. Então, é muito importante que a gente possa ter esse olhar para o ser humano como um todo. Nós não somos uma parte, né? Então, se eu tô com um cortisol alto, eu vou estar mais estressada, eu vou estar mais irritada, né? Eu vou precisar o quê? Regular esse cortisol. E como é que regula, né? Então, eu vou precisar... Aí eu vou precisar realmente dar mais atenção para o meu sono, eu vou precisar realmente dar mais atenção para a minha alimentação, para os fatores estressores da minha vida. Atividade física. Não tem, assim, se eu quero, senão eu vou ficar andando em círculo. Rodando, e aquela sensação de que é uma terapia sem fim, né? Eu brinco com os meus alunos e até com pacientes, às vezes, e falo, olha, se não for enxugar gelo, eu vou sentir que eu não estou fazendo o meu trabalho bem feito porque eu estou enxugando gelo. Porque se a gente não consegue olhar o todo e não trata o todo, né? Então, um problema de tireoide, enfim, às vezes até uma anemia, que dá uma sensação de fraqueza. Nossa, e aí vem uma sensação de fraqueza e de frustração. Você acha que você odeia seu trabalho, mas não é, você não tem coragem de levantar da cama. É isso, você acha que a questão é puramente psicológica, e olha que eu falo assim, gente, eu sou uma psicóloga que não acho que tudo é psicológico, né? Então, nem tudo é só a nossa mente. Às vezes, a gente tem outras questões que precisam olhar. Então, sou 100% a favor do clínico, e aí é claro que, dependendo das alterações de um bom check-up, a gente vai indicar para médicos especializados naquilo que é necessário. Esse olhar, né? Esse olhar, exatamente o que você falou no início, desse... Em que momento, onde está esse paciente? Não só como é que ele está se sentindo, mas em que contexto ele está inserido, né? Essa importância. E aí, falando um pouquinho ainda dessas questões dessa mulher... Né, 40 a mais, a gente sabe que a maioria ou tem filhos que estão entrando na adolescência ou que já são adolescentes. A adolescência é um assunto que você fala muito, né? Tem uma importância na tua trajetória. Como é que a gente percebe, Fernanda, que está na hora de procurar uma terapia para o adolescente, né? Que a gente está entendendo. Quando vale a pena a gente fazer na gente primeiro? Como é que a gente organiza? Vamos criar um cenário aqui, ó. Não tenho como fazer a minha dele, seria o ideal, né? Num contexto. Sim. Vale a pena eu fazer primeiro uma para mim, depois uma para ele, colocar ele? Então, vai depender... Como é que é isso? Então, vai depender... Aí acho que vale conversar. Eu acho que vale... Mesmo uma terapia para adolescente, a primeira sessão é com os pais. Certo. Então, já aconteceu de pais irem no meu consultório e falarem, só posso fazer para um. Eu falo, então fica você. e o seu filho faz depois, sabe? Faz todo sentido. E vai ter um momento que eu vou falar, não, vamos estar aqui com o adolescente e a gente faz algumas sessões de orientação para pais, né? Então, a gente atende o adolescente e faz a sessão de orientações para pais. Agora, então, acho que assim, respondendo bem... Caso a caso, né? Caso a caso, mas eu acho que vale sempre primeiro conversar com os pais e se achar que a demanda maior é para o pai ou para a mãe, eu sugiro o pai e a mãe, deixa o adolescente quieto. Agora, o que eu acho que é importante, assim, até um ponto de atenção, é que os pais têm uma expectativa de que a criança vai continuar agindo como a criança na adolescência. E me chama a atenção, eu falo, esses pais esqueceram que eles foram adolescentes, esqueceram como é que foi a adolescência deles. Eu fui um adolescente ótimo. Ok, mas você não foi um adolescente criança. Sim. Mesmo uma adolescência ótima, você não é mais criança. A criança você põe no carro e ela vai para onde você quiser. Não tem essa. O adolescente ótimo não vai para onde você quiser. Senão ele é esquisito. É isso, né? Então, assim, o adolescente ótimo é o adolescente que vai dizer, eu quero ir para a praia com os meus amigos. Eu não estou a fim de estudar hoje. O adolescente ótimo, ele tem desejos
que ele quer que seja ouvido, né? O adolescente tem desejo que ele quer que seja ouvido. Não é que a criança não tenha desejo, mas a criança, ela não tem tanta autonomia, tanta voz, tanta autonomia, tanta percepção de que ela tem essa voz e essa autonomia. Então, realmente, há uma mudança. E acontece que os pais querem ser os mesmos, porque era mais fácil ser o pai da criança, muitas vezes, entende? Porque eu tinha mais controle, os pais querem ter o controle, era mais fácil mesmo, né? Tá ali com você. Então, eu acho que tem que ver o contexto familiar também, entende? Como é que essa família está lidando com essa mudança da criança para o adolescente, está aceitando, né? Então, assim, a minha filha que está com 11, ela já não é mais aquela criancinha, né? Então, um dia desse também falou, a sua filha, ela tá mais respondona. Eu falei, claro, ela não tem mais 7 anos. Rubião, eu acho. Ela disse assim, ela era tão fofinha, ela continua fofinha, só que hoje ela é uma fofinha que responde mais, porque ela tem 11 anos. Claro que o meu papel de mãe é falar, fala baixo, vamos conversar, vamos regular essa emoção aí. Fazer ela entender, Fazer ela entender que emoção que ela tá... Assim, eu entendo que você esteja chateada porque eu tô dizendo não, e você já se sente com mais voz e autonomia. Tem umas questões hormonais mas a gente precisa lidar. Já, né? É claro, entende? Então você vai colocando isso como natural. Então acho que também vale esse lugar para os pais entenderem que é natural que seja diferente. E eu, sabe, às vezes eu tenho essa sensação, Fernanda, que como tudo está conectado, né? Primeiro esse excesso de cobrança, depois essa mãe não fala naquele grupo de amigos, ou enfim, que o filho tá respondão, ou que tá passando, porque a sensação que, assim, se eu falar isso, vai parecer que eu... E aí parece que só o dela tá com problema. Só o meu filho que tá assim. Quando ela vai ver que tem um contexto inteiro de né, que aquilo é normal, que aquilo é natural. Então, assim... Como é que você orienta para os teus alunos a olhar esse paciente? Porque também você falou uma coisa que eu imagino que você precisa de muita autoconfiança como profissional, por exemplo, para receber um pai que está pedindo terapia para o filho, você olhar para eles, não, quem precisa de terapia é você. Então, você precisa ter uma postura profissional e uma segurança como profissional para fazer isso. Que eu acho que a maioria, tem muita gente que não tem. Quer dizer, está procurando para o adolescente, eu vou tratar o adolescente para não gerar esse conflito. Mas como é que você vê essa falta de diálogo entre... as mães, ou entre para a gente falar sobre os nossos problemas? Isso é importante? Isso é um exercício importante? Então, a gente tem, na psicologia, a gente fala da humanidade compartilhada. Ótimo. A humanidade compartilhada passa por isso. Por nós podermos falar do que é humano. Que não é fraqueza. Que não é, entende? O que é humano. O ser humano é crítico? Pode, mas assim... Pode, mas também pode ser acolhedor, sabe? Eu lembro que, assim, tem aquela história na gravidez, né? Só pode contar com 12 semanas, porque você tem que esperar, né? Então, tinha uma coisa social muito de que você precisa esperar 12 semanas para contar para a sociedade que você está grávida, porque você pode perder antes, e aí é uma frustração, uma situação. E aí eu lembro que eu falei assim, eu lembro muito claro disso, que eu falei assim... Mas se eu perder antes, eu quero que as pessoas... Saibam que eu perdi. Que as pessoas me acolham. Eu vou querer um abraço dessas pessoas. Então, eu vou ter que lidar com isso por 12 semanas. E depois, se eu perco no meio desse caminho, eu vou ter que lidar sozinha com a minha dor. Então, eu sou essa pessoa que gosto dessa ideia de compartilhar. E compartilhar o meu sofrimento também. Num sentido de que eu acredito que existam pessoas próximas a mim que estão ali para me acolher. Aí eu já acho que vale uma reflexão polêmica aqui, né? Se você olha ao seu redor e não vê pessoas que podem te acolher... Estranho. Você precisa rever as pessoas que estão ao seu redor, entende, né? É claro que nem todas as pessoas ao meu redor são acolhedoras. Claro, você tem que saber. Mas eu preciso ter aquelas... Minha rede ali. A minha rede, né? E aí eu acho que tanto no grupo de amigos, né? E para quem se falou da maternidade, no grupo de mães, é claro que num grupo, numa turma com 15, que sejam 15, né? Uma turma pequena, que é uma turma de 15 alunos, você não vai ter 15 pessoas que você vai se sentir acolhida. Mas você pode ter algumas ali que você entende que essas eu consigo me sentir mais acolhida, entende? Então, acho que é importante você ter esse lugar e entender qual é o seu propósito, né? Então, na hora que eu conto e que eu falo, poxa, tá difícil, ou eu falo, caramba,
que você espera? E aí, se você começa a não receber o que você espera, talvez você veja que aquela pessoa não funciona para aquele lugar. Isso não quer dizer que ela não funcione para outro, entende? 100%. Então, o que eu digo é, eu acho que a maturidade faz a gente entender que não existe um amigo completo. Né? Eu não sou uma amiga completa, não, né? Assim, as minhas amigas nem quero essa esse lugar responsabilidade. Então, esse lugar, né, de poxa, eu preciso de alguém para desabafar, eu vou ligar para Fernanda, eu preciso de alguém para ir pro bar, ficar bebendo a noite inteira, não vai ser eu, sabe? Porque eu não tenho essa disposição. Companhia. Então, mas eu sei que eu tenho amigas que se um dia eu quiser ir pro bar beber a noite toda, eu sei para quem eu ligar, eu sei para quem eu ligar. Se eu quiser só um acolhimento ou se eu quiser ficar no silêncio. Eu quero ficar no silêncio com uma amiga do meu lado. Então, a gente poder ter essa maturidade de saber escolher e não criar uma expectativa irreal de quem não pode dar pra gente aquilo que a gente precisa naquele momento. Isso é infantil, né? Aí entra num ponto da gente entender, né? E qual é o ponto agora? É a gente entender o que eu preciso. Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente precisa. E a gente busca no outro e diz, ele não sabe me dar o que eu preciso. Mas o que você precisa? Também não sei. Então, eu não sei o que eu preciso, eu vou buscar no outro. E aí o outro não... E aí vira uma grande confusão isso aí, né? E aí é exatamente essa ideia, né? Gente, se você realmente não tem um grupo mínimo, né, de pessoas... Talvez o problema esteja em você se fechar. Você vai precisar rever a sua... Eu lembro de um caso muito específico, que minha filha, sei lá, devia ter uns 3 ou 4 anos, ela chegou pra mim numa festinha e disse, mamãe, todo mundo tá dizendo que eu sou chata. Aí eu olhei pra ela e disse, minha filha, se todo mundo tá dizendo que você é chata, talvez você esteja se comportando de uma maneira... Porque se fosse 1, 2, né, eu ia dizer, sai de perto dela. Mas tá todo mundo, ela ficou me olhando, as outras mães me olhando assim. Então, vamos tentar melhorar, vamos tentar ali mudar esse comportamento. Então, de fato, tem um grupo de pessoas, eu vejo às vezes as pessoas assim, que elas não verbalizam os problemas ou as questões, talvez por esse medo de ser julgada. Sim. Gente, o julgamento vai acontecer. Não, seremos julgadas, né? Gente, eu tenho 2 irmãs, então uma família grande de mulheres. Eu não viveria sem o julgamento das minhas irmãs. Eu preciso desse julgamento delas, que na verdade é um julgamento do tipo, isso aqui você podia fazer de um outro jeito, isso aqui você podia ir para outro lugar, entendeu? Então, assim, que a gente tem essa questão de não pode julgar ninguém, porque a gente levou o julgamento para esse lugar ruim, né? Sim. De apedrejamento. De crítica, né? De crítica, de coisa que te coloca para baixo. Mas é a maneira como a gente interpreta. A gente volta para aquilo. Se eu interpreto o que você está chamando de julgamento, né? Que seria o comentário do outro, né? Como algo crítico a mim, que me ofende, que me coloca num lugar de não ser bom, de não ser bem visto ou de não ser amado, isso vai me doer muito. Se eu coloco esse lugar de julgamento que você chamou como um lugar de... ela tá dando a opinião dela e eu posso ouvir ou não, pode fazer sentido para mim ou não, eu vou viver isso de outra forma, entende? Então, a maneira como eu encaro, a maneira como eu interpreto isso que você chama de julgamento, esse comentário do outro, você está dizendo assim, eu venho de uma família de mulheres, né, que sempre fizeram comentários. Então, eu aprendi a entender esses comentários como algo normal. E aí você vai agir de uma maneira diferente, entende? Agora, se eu entendo esses comentários como uma crítica, uma ofensa pessoal, aí eu vou levar mal. Aí eu vou evitar. Aí essa pessoa não me faz bem, aí entra aquela história essa pessoa é tóxica, essa pessoa é abusiva, a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos, porque sim, existem pessoas tóxicas, sim, existem pessoas abusivas. É claro que existe, a gente, né, até precisa falar disso em algum outro momento, né, porque se a gente está falando muito para mulheres aqui, eu acho que vale sim, em algum momento, a gente entrar nesse tópico. Fazer um episódio só para isso, tá, gente? Do o que não é aceitável, porque tem coisas que realmente não são aceitáveis, que aí não é um comentário, é algo perigoso de se escalar, né? Então, tem coisas que não são aceitáveis. Agora, entrar nesse lugar do como eu interpreto, como eu vejo, é que vai fazer eu reagir, né? Agora,
a gente precisa saber de quem a gente vai se aproximar e de quem a gente vai se afastar. E quando a gente pensa, né, hoje se fala muito da medicina do estilo de vida, né, da gente prevenir. E dentro disso, um dos pilares é o relacionamento social bem escolhido. Né? Que te faz bem, né? Que te faz bem. É claro que tem ambientes, né? Quando você pensa num ambiente de trabalho, a gente não vai conseguir, numa empresa grande, principalmente se você trabalha numa empresa grande, você não vai conseguir ter 100% dos colaboradores, pessoas saudáveis, que não são abusivas, que não são... Vai ter um... E aí você vai ter que tentar se blindar disso. É difícil, às vezes. Então, a psicologia da vida real, eu digo, às vezes é difícil. Ou quando você até tem dentro de casa, né? E aí, para um adolescente, muitas vezes você tem um pai ou uma mãe que são extremamente... Que passa do limite do saudável no que fala para o filho, né? Então, que usam termos muito pesados. Como fazer esse adolescente entender que aquilo não é ele, que aquilo é o pai e a mãe dele, que tem a história de vida deles. Sim. E que não é legal mesmo, mas que ao mesmo tempo... Ele precisa... Ele ainda não tem como, né, ter a independência dele, que ele vai ter que aprender a lidar de uma outra forma e separar o que é dele e o que é do outro. Então, a gente tem uma série de pontos aí que a gente vai abrindo. Muitas caixinhas. Muitas caixinhas para discussões. E eu até acho que vale a pena... eu sei que quem está ouvindo pode estar pensando, né? Deve ter um espaço de comentários para que a gente possa depois... ouvir esses comentários e pensar em outros momentos. Já dá o recado. Então, coloquem os comentários, porque é interessante a gente ouvir o que você está pensando sobre o que a gente está falando aqui, para que a gente possa criar até outros temas, trazer outros assuntos porque a ideia não é trazer uma verdade absoluta, é reflexão, é refletir sobre o que a gente está trazendo. E poder ir acrescentando e aumentando esse conhecimento, esse olhar para o mundo, para que a gente possa ter mais saúde mental, né? Acho que é isso. Fernanda, a gente já está aqui se encaminhando um pouquinho pro final. E tem 2 temas que eu queria que a gente falasse. Eu acho que são temas que também valem a gente depois fazer um episódio para cada um deles, que são temas importantes. O primeiro é que você fala muito sobre TCC. A gente sabe que dentro da psicologia tem uma infinidade de possibilidades de abordagem. Então, tem algumas questões. Primeiro, por que você escolheu a TCC? Por que ela te chamou a atenção? E por que você, né, seguiu por essa linha? E como é que a pessoa escolhe a linha que ela vai abordar? Porque eu acho que isso é uma questão que as pessoas não estão atentas. Elas pegam um terapeuta, escolhem um psicólogo, mas elas não sabem nada sobre qual é a linha que ele usa, se aquilo está conectado com o que ele espera. E aí se frustram. Não, terapia não serve para mim. Gente, às vezes a linha que o terapeuta usa que não é para você. Sim. Como é que você vê isso? Então, aqui no Brasil, ainda é muito usual, na faculdade de psicologia, as pessoas escolherem a abordagem clínica por afinidade, né? Então, os alunos escolhem por afinidade. Então, o que eu gosto mais? E muitas vezes a afinidade é afinidade pelo professor que está dando aquela matéria, ou uma não afinidade com um professor e faz a pessoa excluir aquilo. Vem se falando cada vez mais no Brasil e no mundo, isso já é consolidado, assim, não no mundo inteiro, mas em vários países isso já está bem consolidado. A prática baseada em evidência. Certo. O que é isso? É você escolher uma abordagem terapêutica que tenha as melhores evidências científicas para tratar a questão daquele paciente. Então... Na teoria tudo é lindo, né? Então, vamos explicar o que é isso, né? Quando eu fui escolher a abordagem, era imagina, 26 anos atrás, ainda mais era por afinidade. E na época, eu estava num congresso, e nesse congresso se falava de terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental, a abreviação é a TCC. Porque TCC para muita gente é trabalho de conclusão de curso, também, né? Nesse caso, a TCC não é um trabalho de conclusão de curso, é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem que trazia pesquisas provando a sua eficácia. A terapia cognitivo-comportamental, ela é uma das abordagens psicológicas, né, de tratamento psicológico. Então, quando você vai procurar um psicólogo, existem algumas abordagens. A mais antiga é a psicanálise. E a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia que veio inicialmente criada por um psicanalista que se tornou
um terapeuta cognitivo comportamental, o pai que a gente fala da TCC, que é o Aaron Beck. Então, o que é a TCC? A TCC, ela é uma abordagem que trabalha cognição e comportamento muito fortemente, né? Então, ela entende que a nossa forma de pensar influencia diretamente como a gente reage na nossa vida. Então, os nossos sentimentos estão relacionados às nossas interpretações das situações. Então, numa situação, nunca é a situação em si que gera na gente uma emoção. Então, se eu sinto raiva, se eu sinto angústia, se eu sinto saudade, se eu sinto felicidade, não é a situação, mas é a maneira como eu interpreto essa situação. Então, uma mulher, a situação pode ser a mulher descobre que está grávida. Isso pode gerar nela ansiedade, tristeza, alegria, felicidade. E se ela vai ficar triste, feliz ou ansiosa, é como ela interpreta esse resultado positivo da maternidade, entende? Então, não é a situação. É a maneira como eu interpreto. E o que faz a gente interpretar? Né? Então, a TCC entende que a maneira que a gente interpreta está relacionada ao nosso sistema de crenças. Como a gente se vê no mundo, como a gente vê o mundo de uma forma geral. Como a gente processou a informação. Como a gente processou as informações ao longo da vida. E ela é uma abordagem mais objetiva, mais direta, que tem início, meio e fim. Então, o paciente, quando chega num consultório, a gente fala que assim, eu já estou pensando na alta, no sentido assim, eu vou montar um plano de tratamento porque eu quero dar a ele ferramentas. Então, esse é o principal objetivo. A gente quer dar a ele as ferramentas. A gente quer que ele encontre dentro dele os recursos para que ele seja o próprio terapeuta dele na vida. Porque ninguém melhor do que nós mesmos para nos regularmos emocionalmente, para revermos a nossa interpretação de mundo. Só que o psicólogo vai dar esse recurso, entende? Vai trazer para ele essa possibilidade. Então, como que a gente faz isso? Um primeiro recurso que a gente traz, muitas vezes, é mostrar para o paciente que se ele chega no consultório, Fernanda, eu não aguento mais o meu marido. Ele é insuportável, ele não me ama mais, só que ele está sem coragem de sair de casa. E aí, a mulher chega com esse discurso como uma verdade, né? Para ela, assim, o meu marido não me ama mais, ele tá sem coragem de sair de casa. Ela já bateu o martelo. A primeira coisa que a gente mostra tem uma situação que faz você pensar que o seu marido não te ama mais, que tá insuportável. Aí nos fala, não, eu não penso, eu tenho certeza. Eu estou no fundo do poço. É isso. É um pensamento. E aí a gente vai entender como esse pensamento surgiu nas situações. Até você ter essa certeza, isso, né? Você não acordou. É isso. Como esse pensamento, até porque se você casou com ele um dia, em algum momento não era isso. E a gente entende que pode ser que mude. Claro que pode mudar. Mas entender que é a minha maneira de pensar. Então, um outro exemplo, Fernanda, hoje eu não consigo... Os aviões são perigosos, aviões são catastróficos, eu não consigo entrar num avião e eu fui promovida no meu trabalho e agora querem que eu entre num avião e eu não consigo, porque avião é perigoso. Então, não é o avião que é perigoso, é como eu interpreto o avião que faz eu pensar que o avião é perigoso. E se eu penso que o avião é perigoso, se eu penso que o avião me coloca em risco, eu não vou entrar num avião. Então, a gente começa a mostrar, e isso já é muito rico, a gente separar a situação do pensamento. Faz muito sentido. Então, assim, eu atendo adolescente, eles falam, porque a prova é perigosa. A semana de provas é terrível. Então, você pensa que a semana de prova é terrível. Mas não é, Fernanda, terrível? Você pensa que é terrível. Aí, assim, tem uma paciente minha essa semana que ela falou assim, Fernanda, eu lembrei muito de você nos últimos tempos. A prova chegava na minha frente, eu pensava... Isso aqui é um papel cheio de letra. Não é um leão querendo me comer. Porque, assim, eu dizia pra ela, o que é uma prova? Uma prova é um papel com um monte de coisinha escrita. Como é que isso é terrível? Como é que um papel cheio de coisas escritas é terrível? Aí ela, olhando por esse lado, o que você pensa sobre a prova faz aquilo ser terrível. Então, na TCC, a gente traz esse conhecimento de que como eu estou pensando aquela pessoa, como eu estou pensando a situação, como eu estou pensando a prova, me faz acreditar e me gera emoções que me geram reações. Porque se eu penso que essa prova... No final, eu não quero a reação. É isso. No final, que a gente quer é mudar o comportamento final. A gente fala assim, uma boa terapia que não mudou o comportamento final não é uma boa terapia. Então, essa é a base da terapia cognitivo-comportamental, que hoje é
a abordagem que tem a melhor evidência científica para tratar a maioria dos transtornos. Não todos, mas a grande maioria dos transtornos. Né? Então, a gente tem hoje abordagens mais contemporâneas, as TCCs, então a gente fala de abordagens também contemporâneas, as TCCs que vão sendo incluídas nesse lugar das melhores evidências científicas. Então, a minha escolha foi por ter os melhores resultados, e eu digo que eu sigo hoje trabalhando com as melhores práticas, porque para mim é muito importante oferecer para o paciente o que tem de melhor. O padrão ouro, que a gente chama, né? O padrão ouro para o tratamento daquilo. E aí não precisa necessariamente ser um transtorno, né? O que a gente chama de transtorno? Uma doença mental. Né? No meu consultório, eu tenho pessoas que não têm diagnóstico. Entendi. Que têm simplesmente dificuldades. E que entenderam que aquelas dificuldades estavam difíceis de serem superadas sozinhos e foram pedir ajuda de um profissional, que eu acho, inclusive, um ato de coragem. Muito. E aí, puxando esse gancho, já era a pergunta que eu ia fazer, mas você parece que sabia a pergunta que eu ia fazer, já falou. Que é essa questão do excesso de diagnósticos e excesso de medicamentos. Isso está acontecendo? É uma percepção dos leigos? Como esse terapeuta... esse profissional da psicologia lida com isso, porque a pessoa às vezes já chega com o próprio diagnóstico, né? Sim, é o seguinte, eu tenho ou até querendo um diagnóstico, ou querendo esse diagnóstico, parece que quando você não dá esse diagnóstico, aquilo frustra a pessoa, né? Sim. Como é que esse terapeuta lida com isso e como é que a gente, nós leigos, né, entendemos? Realmente existe um excesso? Como é que a gente se blinda disso e como é que a gente encara isso de uma melhor forma? Então, hoje sim, acho que como tudo na vida, a gente tem os dois polos, né? Eu acho que essa propagação maior dos diagnósticos e dos transtornos trouxe para algumas pessoas um alívio de entender que o meu problema... Não é que eu sou incompetente, não é que é que eu tenho um déficit de atenção, e esse déficit de atenção me coloca, então, para quem realmente tem um diagnóstico, você conhecer e poder... É libertador. É libertador. Agora, também existe um lugar do adoecimento, num sentido de todos estamos doentes? Não estamos todos doentes. Toda desatenção... é um TDAH ou uma ansiedade generalizada? Não é. Muitas vezes é um excesso mesmo de informação que... Então, existe sim, a gente tem que ter esse cuidado com esse diagnóstico, né, para todo mundo. Nem todo mundo tem diagnóstico. Ana, existe um tempo, existe alguma coisa que fale sobre... Cara, eu faço terapia há 10 anos com o mesmo terapeuta, com a mesma abordagem. É estranho. Existe isso? Então, ou é uma sensação minha? Porque eu já cheguei para uma amiga e falei que ela estava muito... Então. Ela dizia, eu faço terapia há 10 anos. Gente, troca de terapeuta. Não tá funcionando. Então, você tá 10 anos, toda semana com a mesma pessoa, assim... já não é mais um tratamento, sabe? Entendi. Assim, a ideia do tratamento é que a pessoa ganhe os recursos. Algumas pessoas precisam de pouquíssimo tempo. O que eu falo pouquíssimo tempo? Meses de tratamento. E elas vão sair muito bem. Algumas pessoas vão precisar de alguns poucos anos. Mas essa década aí, né, é realmente algo que é importante ser revisto. Dentro do que a gente entende hoje, né, e pelo olhar da terapia cognitivo-comportamental, que a gente entende de um tratamento, a gente tem que conseguir dar os recursos para o paciente, ser o próprio psicólogo dele e lidar sozinho. Porque questões, eu falo assim, o fim da terapia alta não é não ter mais problema. Claro. Não é não sentir mais tristeza ou não sentir mais ansiedade. É você saber lidar com a sua tristeza, você saber lidar com a sua ansiedade de uma maneira habilidosa para você, adulta ou suficiente, né, boa para você conseguir lidar, né? Se você é um adolescente ou se você é uma criança em terapia, você conseguir lidar da melhor maneira para a sua idade, digamos assim, né? E com os recursos que você tem. Então a terapia, a alta tem que existir. O nosso foco é dar essa autonomia pro paciente, né? Então, e esse conhecimento que vai fazer ele entender que a gente precisa rever a sua maneira de pensar, a gente precisa rever muitas vezes a sua maneira de comportar, ou a gente precisa rever
a maneira como você lida com as suas emoções. Então, tem um trabalho forte de regulação emocional. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito regulação emocional, conhecimento das emoções. Então, a gente pode até vir aqui, né? Eu acho que esse é um tema legal, assim, né? O que é a raiva? Qual é o objetivo da raiva? Então, a pessoa saber, quando ela sente raiva, ela entender, assim, o que essa raiva me diz? O que essa saudade me diz? O que essa tristeza me diz? Então, quando eu consigo entender qual é a interpretação que eu dou para essa emoção e como eu posso suprir isso, eu ser clara para a pessoa, dela me ajudar, né? Porque muitas vezes num relacionamento amoroso, ele deveria saber disso. O fato dele estar ao meu lado há tanto tempo faz com que ele deveria saber disso. Mas quando foi que você disse isso pra ele? Nunca. E você conheceu ele, sei lá, há 10 você anos pode ter atrás, mudado, ele pode ter mudou. Isso. Mas isso sempre foi uma coisa, se eu fiz essa pergunta, sempre foi uma coisa que me causou estranheza. A pessoa tá... Primeiro, esse pensamento que eu não sei, né, em que momento nossa... Acho que tudo que você falou desde o início, né? Esses extremos. A gente vem de uma geração dos nossos pais que terapia era coisa de maluco, não podia fazer, porque a Ave Maria, tipo assim, você tá fazendo terapia, tem alguma coisa muito errada. Vem de uma geração a nossa, que tentando contrapor essa geração... Precisa de terapia para sempre. Ai, meu Deus, eu não vivo sem meu terapeuta nunca. Eu olho aquilo com uma estranheza. Às vezes a gente vê até pessoas na televisão e artistas falando sobre isso, né? Nossa, eu faço a terapia há 30 anos com o mesmo terapeuta. Isso sempre me causou uma certa estranheza, né? Porque a gente... eu acho que na minha cabeça, né? E aí, mais uma vez, como leiga... Não é que você precise de um grande problema. Você precisa, pelo menos, achar que está com um grande problema. Mas não precisa ser né? Você não pode estar com esse problema sempre para a vida toda, entendeu? A ideia é que, assim, a gente fala que existem questões que são grandes e momentâneas. Sim, claro. E existem questões que são menores, mas são crônicas. Isso. São crônicas. O que a gente fala da cronicidade? É aquela coisa que tá perdurando muito tempo. Tá machucando o tempo todo. É isso. Então, é uma coisinha pequena, mas que tá machucando há muito tempo. E aí, vou usar uma metáfora, como se você tivesse um sapato que machuca um pouquinho todo dia. O sapato que machuca um pouquinho todo dia, se você usa ele todo dia, ele vai fazer... depois de meses, ele vai fazer a mesma ferida de um sapato que você usou uma única vez e que te doeu muito. Então, às vezes, uma situação pontual te causa uma grande dor, te faz uma grande bolha no pé, e às vezes usar todos os dias um sapato que vai te machucando de pouquinho em pouquinho também vai gerar um sangramento grande no final. Então, não necessariamente é um sapato específico, uma situação específica, muito. Às vezes é um pouquinho todos os dias. Então, a gente tem que avaliar, né? Então, para as duas situações, temos um machucado grave que está impossibilitando a pessoa de conseguir andar direito, né? Porque um sapato que machuca muito, você não consegue andar bem. Você não vai nem para longas distâncias, nem num ritmo acelerado. É isso. E a terapia é fazer você conseguir andar bem com as suas próprias pernas. Fernanda, e para a gente encerrar, o que eu queria que você falasse, assim, tudo para mim gira em torno dessa segurança do terapeuta passar essa segurança para o paciente. Quais seriam, sei lá, 2 ou 3 conselhos que você dá para esses psicólogos que hoje se sentem inseguros e que ali não têm certeza do que estão fazendo, às vezes dão um diagnóstico porque o paciente quer o diagnóstico, ou passa o medicamento porque o paciente quer o medicamento. Quais seriam esses conselhos para esses terapeutas que eles consigam exercer melhor essa profissão, que eles consigam transformar a vida dessas pessoas, como você faz no teu consultório? Então, o que eu costumo, assim, eu realmente vejo, eu sou apaixonada pela psicologia, né, desde sempre, porque eu entendo que nós somos necessários para quem realmente precisa, né? E eu tenho muito, a gente estava falando de valores mais cedo, e eu tenho muito esse valor de ajudar pessoas. Então, no meu consultório eu ajudo pessoas e como professora eu ajudo... Ajuda a ajudar, né? Ajudo a ajudar, exatamente isso. Eu falo que eu consigo ajudar mais pessoas quando eu ajudo essas que vão ajudar. Então, quando eu estou com os meus alunos, eu sempre digo, o nosso foco ali é o paciente, é a necessidade do paciente. E a gente precisa ter um conhecimento do que é o melhor para ele. Então, a gente conhecer as práticas baseadas em evidências científicas nos dão suporte. Então, eu digo assim, quando eu uso, por exemplo, uma psicoeducação, que é uma ferramenta, né, de você psicoeducar o seu paciente, eu sei que eu estou oferecendo o melhor para ele. Então, saber que você está oferecendo o melhor, você escolher as ferramentas técnicas
que tem os melhores resultados já comprovados, né, em pesquisa é fundamental. Então, a gente usa as pesquisas nesse lugar de entender quais são as melhores ferramentas. Acontece que nem todo paciente vai se beneficiar da mesma ferramenta. Responde igual. Então, a gente também precisa ter esse olhar, como eu falei, pro paciente, para identificar esse paciente vai funcionar bem com uma prática de mindfulness, que é, né, uma outra ferramenta. Esse paciente... Então, isso é construído junto. E como eu vou saber isso se eu estou começando, Fernanda? Aí o ideal é o que a gente chama de supervisão. Supervisão é você ter um profissional que seja um bom supervisor, porque não necessariamente... Ele tem experiência, É vai isso, fazer... tem que ter... não necessariamente um profissional mais experiente, ele é um bom supervisor. Né? Então, você ter um supervisor de caso. Que no início, eu mesma, quando me formei, os meus 7 primeiros anos... Durante 7 anos eu fiz supervisão continuamente, né, com supervisores muito bons e investi muito alto nisso, né? Que iam me dando segurança de que na hora que eu estava com o paciente, eu sabia o que fazer e eu sabia que eu poderia levar o que estava acontecendo ali para o meu supervisor. Então, você ter uma boa formação técnica, você ter um bom curso que traga repertório para você, né, porque a faculdade não vai dar isso. Nenhuma faculdade prepara você para ser o profissional que o mundo vai te exigir. Né? Então, eu falo isso assim, os pacientes vão exigir de você o melhor resultado. A faculdade, por melhor que ela seja, eu fiz uma excelente faculdade. Eu sou professora em faculdade, assim, então, a faculdade pode ser excelente. O objetivo da faculdade não é formar um psicólogo clínico, é formar um psicólogo. Sim. Né? E o psicólogo, porque tem muito psicólogo que não quer ser clínico, né? Que quer trabalhar em hospital, quer trabalhar em empresa, Então, você vai precisar em paralelo. E, assim, muitos não fazem logo um bom curso de formação, que a gente chama de curso de formação, na abordagem, e aí precisa fazer depois e manter a supervisão. Então... Estudar sempre, é isso, né? essa educação que a gente chama de educação continuada, estar sempre estudando, estar sempre, né, com outros profissionais que você considera bons, ter um supervisor que esteja acima mesmo, essa coisa. É muito legal você discutir entre os pares, mas isso pode ser perigoso também. Não pode ser um passeio de cego, né? Pode ser perigoso também se você não tem um bom supervisor te guiando, né? Então, quem está na sua frente na prática clínica normalmente, e tem as habilidades para supervisor, eu acho que essa eu acho fundamental. E outro conselho é assistir os podcasts, cara. Isso. E acompanhar os canais, acompanhar as redes sociais. Sim, assim. Eu acho que a gente está aqui nesse lugar, né, de poder ajudar psicólogos, e eu acho que o podcast ele tem esse lugar de poder trazer mais conhecimento para os psicólogos, mas também já começar a trazer esse conhecimento para o leigo mesmo, né? Sim. Até para a pessoa entender, será que eu preciso de terapia? Não preciso? Será que eu consigo entender, então, que essa minha ansiedade, ela está ligada a um pensamento catastrófico, então eu posso reavaliar. Então, eu quero que as pessoas já consigam começar. O melhor dos mundos é isso, né? Você conseguir informar tanto para o paciente chegar, porque o seu objetivo final é que ele melhore, se ele chegar com nível de conhecimento bom, ajuda. Se esse profissional tiver um nível de conhecimento cada vez melhor, vai ajudar ainda mais. Sim. Então, acho que o objetivo desse espaço, né? Da gente estar aqui falando sobre saúde mental, vamos nos aprofundar em vários assuntos no decorrer, vai ser um projeto grande para 2026, né? Fernanda já vem falando disso há um tempo, então é essa a ideia, né? É levar o nível de consciência tanto do paciente quanto desse profissional. Sim, eu gosto de conversar e então eu quero ouvir você agora para que eu possa responder depois e a gente vai fazendo esse bate-papo, esse bate-bola, essa troca, para que a gente possa se fortalecer com conhecimento em relação ao nosso bem-estar, à nossa qualidade de vida, não só a nossa saúde mental, mas a nossa saúde como um todo. Acho que é isso e até a próxima.